E aí, de boas? Bem-vindos a mais um vídeo, como é que vocês estão? Espero que bem. Caras, no vídeo de hoje eu trago o unboxing de Declínio de um Homem, mais conhecido aí mundialmente como No Longer Human, lançamento da editora JBC e talvez um dos materiais mais aguardados do autor aqui no Brasil, no caso do Junji Ito. Porém, essa não é uma obra exclusiva do Junji Ito, porque no caso, aqui a gente tem uma adaptação em mangá de uma obra clássica da literatura japonesa, escrita por Osamu Dazai, que inclusive eu tô com ele aqui, eu já li, ele está disponível gratuitamente lá na Amazon, porém mais tarde eu vou falar mais do livro e tal. Vamos focar aqui um pouco no mangá, só que caras, eu tenho um recado importante a respeito desse material em geral, a respeito do declínio de um homem em geral, tanto livro como mangá. Que assim, caras, o que a gente vai ver aqui é uma história pesada, é praticamente autobiográfico do próprio autor e que aborda temas delicados como depressão, alcoolismo, abuso de substâncias, suicídio, dentre outros aí, Então assim, é sempre bom deixar avisado aí, logo, eu já tô deixando avisado logo no começo, porque pode ser que tenha pessoas, que não curtam esse tipo de conteúdo, ou então que sejam mais delicadas, cara, sensíveis a esses tipos de temas, então assim, deixando avisado aqui, então bora lá, vamos abrir aqui, vamos ver como é que tá a edição. Beleza, que a gente tem mais um tijolo aí pra coleção, caras. Quem viu aí meu vídeo, meu último vídeo mostrando a minha coleção, eu tenho algumas edições lá, algumas edições que também, elas são bem grandes e tal, e assim, eu prefiro, que nem eu falei lá, eu dou uma preferência a mais para esses volumes, tô dando, uma preferência a mais para esses volumes únicos, porque a gente começa a história, termina e já acaba aqui, não fico dependendo de nenhum tipo de continuação, nem volume 2, 3, 4, 5, e caras, que bom que veio, no caso aqui, ó, na caixinha, porque assim, como é um mangá capa dura, capa dura aqui, mesmo que ele venha com uma sobrecapa, se eu não me engano, acho que ele vem com uma sobrecapa, então o bom é que tá tudo preservadinho aqui, ó, tô vendo aqui as pontas. Antes eu tinha um problema bem sério quando os mangás aí não tava vindo bem embalados, mas aqui tá bem seguro, o mangá veio intacto aí. Agora vamos tirar aqui do saquinho e dar aquela olhada padrão de sempre, Pô, cara, eu já me surpreendi aqui com a sobrecapa, porque assim, novamente, repetindo, uma coisa que eu sempre digo, nos vídeos, que assim, a gente vê às vezes, uma imagem na internet, quando liberam, a capa, e tal, a gente às vezes acha estranho, e tal, porém quando a gente vê em mãos, caras, é outra coisa. Eu aqui, ó, tava observando, o que acontece? Toda essa parte aqui, ó, das plantas aqui, desses bagulho aqui muito doido, o que acontece? Aqui tem, um verniz, e aqui na parte, que tem essas duas figuras aqui, não tem, Então o que acontece? Parece, aqui pelo menos olhando, tem um efeito 3D, sabe? Um efeito assim de profundidade. Assim, aquela capa clean, aquela capa branca, que a gente já está acostumado a ver, a capa, se eu não me engano, que é a da Viz, que ela é bem minimalista, Ela tem assim no cantinho e tal, essa arte ela tá num cantinho, não tem, toda essa parada aqui das plantas, desses fungos aqui. Ela é uma arte muito foda, cara, porque assim, geralmente menos é mais. A gente também tem aqui, ó, um verniz aqui no nome, Declínio de um Homem, e assim, só poderiam ter mudado aqui, ó, no caso, na fonte de um dito, tá bem básico aqui, só deu um traçado aqui, para dar aquele destaque. Poderiam ter colocado, novamente, eu sempre curto, quando deixam alguma coisa em japonês, eu acho que deixa mais estiloso, a capa fica mais estilosa, então assim, poderiam ter deixado o nome de um dito também em japonês, ou então, sei lá, caras, enfim. Aqui na lombada, a gente tem, ó, bem simples, novamente só o nome da obra, o nome dos autores, tem verniz aplicado aí nos nomes, Já aqui na parte de trás eu achei que ficou mais clean, como vocês podem ver aí, mas ficou um pouco mais organizado, vamos dizer assim, diferente, daqui da parte da frente, Então aqui a gente tem, o personagem, a arte do personagem com verniz, aí aqui, a sinopse e tal, o logo da JBC e detalhe aqui, ó, como vocês podem ver, o que eu falei no começo, aqui tá ressaltando, sobre os temas, que a obra aborda, Agora vamos tirar aqui, e vamos ver a parte de dentro. Aqui, ó, já tem uma surpresa. A gente tem aqui na parte de trás, ó, bastante ilustração, caras. Ó, uma surpresa aí, ó. Tem uma arte bem grande aqui, ó, em plano panorâmico aí, ó. Deixa eu pegar daqui, do começo, passar aqui para vocês verem, ó. Caramba, que bem legal, caras, olha, muito foda. Tudo em preto e branco,
Muito foda mesmo. Daí aqui na orelha, né, a gente tem falando um pouco sobre a obra, né, sobre o que a gente vai ver na obra. E aqui, né, uma arte do Osamu Dazai, né, pelas mãos do Junji Ito. Agora indo aqui pro mangá em si, caras, já adiantando pra vocês que tem um diferencial aqui na capa também. O que acontece? A gente tem uma textura aqui na capa toda. Toda essa capa a gente tem uma textura aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver essas ranhuras aqui, ó. Tentar passar pela luz, ó. Todas essas ranhuras aqui, ó, na arte, ela tem tipo uma textura, ou seja, quando você passa assim a mão, você sente, né, uma diferença na capa, né? Ficou bem legal mesmo, caras. Isso aqui chamou bastante atenção mesmo, até por conta, né, da própria arte. Então ficou bem legal, caras. Essa lombada aqui eu achei sensacional. Esse tom dourado casou muito bem, né, com o título em preto aí, né? Somente o título preto, né, e essa cor dourada. Porém, tem um detalhe aqui, ó. Conforme eu vou mexendo aqui na lombada, ó, vocês estão vendo que aparece uma areia, tá vendo? Ó? Como se fosse um efeito de areia, tá vendo? Quando eu jogo aqui pra luz, esse efeito desaparece, né, ó. E quando eu jogo aqui pra sombra, ele aparece. Então ficou muito foda, né, mano? Ficou um trabalho muito bem feito mesmo. Inclusive, né, melhor que aqui, né, da sobrecapa. É uma edição aí que talvez eu vou até deixar fora da sobrecapa, não sei. Mas, ó, sensacional, né, esse dourado com preto aí, ó. Agora vamos abrir ele aqui. De cara a gente já tem aqui um marcador de páginas, né, que é sempre bem-vindo aí. Marcadorzinho de páginas da JBC. Na parte de trás a gente tem também, né, uma arte aí, declínio de um homem, e também uma artezinha aí, ó, um marcadorzinho de páginas todo bem trabalhado também, muito bonito aí. Aí aqui a gente tem uma arte, né, que segue, né, as duas páginas aqui, que é exatamente, né, a mesma arte que a gente vê aqui, né, no marcador de páginas. Aqui é um papel especial, é diferente, né, um papel mais grosso. Já dá para perceber aqui que o mangá tá muito bem colado, como vocês podem ver, né. Além de colado, ele é costurado também, né? Então ele tá muito bem montado, vamos dizer assim. Quando o material, né, um mangá, o quadrinho em si, tanto faz, quando ele tá bem montado, a gente já percebe nessa virada da primeira página, né? Então, como vocês podem ver aí, ó, ele tá bem colado mesmo, né? Daí abrindo aqui a gente tem baseado na obra de Osamu Dazai, né, com essa arte de fundo aí. Daí aqui a gente começa com o índice, né? Detalhe aqui pra artezinha, né? Uma arte bem sutil aqui no fundo. Virando aqui a gente continua, né? O índice e tal. O legal aqui é as artes, ó. Vocês podem ver aí, ó, ficou bem legal nessas artes assim, tipo, de forma bem sutil, né? Aqui a gente abre aqui, caras, com o primeiro grilhão Yosu Oba. E assim, a impressão aqui tá impecável. Realmente aqui a impressão tá muito boa, o papel é excelente, um papel muito bom mesmo, um papel de gramatura alta, né? A impressão ela tá muito bem, como posso dizer, ela tá muito bem impressa no papel, né? Ó, os detalhes aí, ó, tudo muito bem preservados. Ó, onomatopeias em japonês, né, com tradução aqui embaixo. Caras, muito boa a impressão nesse papel, velho, ele é um papel assim diferente, né? Ele não tem nenhum tipo de textura, ele é totalmente liso. A abertura do mangá ela é muito boa, né? Ele é colado e costurado, então você pode abrir ele aí de boas, que não vai correr risco, né, de quebrar aí o seu mangá. Aí um pouco da arte do Ito, né, para vocês verem aí, né, extremamente bem detalhada, né, a arte bem realista aí. Aqui a gente vê uma arte tão bem polida que eu nem consigo dizer, caras, se é uma arte assim feita no digital ou feita, né, à mão, ou talvez, sei lá, mesclada os dois, né, uma mistura dos dois, porque, né, é uma arte muito limpa, né, como vocês podem ver aí, ó. E o que é da hora, caras, é que a gente tem aqui poucos quadros, porém os quadros eles são bem grandes, né? Então assim, dá um destaque maior, né? Ó, como vocês podem ver, a gente tem toda uma sequência de quadros aí, né? Dando destaque para a arte, né? Aí aproveitando aqui a gente tem um segundo capítulo, né? Chamado Palhaço. E caras, eu não sei se eu vou mostrar todos os capítulos, né? Até porque eu não sei se são todos eles que tem capa, né? Como vocês podem ver aqui já tá na história em si, né? Então para não dar nenhum tipo de spoiler, né? Assim, eu vou passar. Se eu ver que tem alguma capa, eu mostro, né? Se eu ver que tá com alguma parte da história, eu não mostro. Uma coisa que eu tô gostando aqui, caras, é que a gente tem poucos quadros distribuídos aí nas páginas, né? O que torna a leitura aí mais fluida. Aqui no capítulo 3 ele tem uma capa, né, chamado Mulheres, que aliás é bem curtinho e a gente acaba entrando aqui no capítulo 4, Idiota. Destaque aqui para essa arte, né, na página aqui inteira. E a arte final aí, né, é impecável, né, detalhe aí também por ser, né, as páginas inteiras, né, o quadro tomando toda a parte da página aí, acaba que, né, a arte fica muito foda, né, mano. Capítulo 5 aqui, ó, chamado Baratas. Caras, eu passei aqui um pouco pra frente, né, porque tem muita cena, né, que não é bom aqui mostrar, né, tem bastante cena de nudez. Porque assim, né, como eu disse, né, essa obra do Ito, ela é uma adaptação do livro, né, O Declínio de um Homem. E o que acontece, né, o próprio Osamu Dazai, né, ele teve uma vida, né, muito conturbada, né, afundada em alcoolismo, prostitutas, né.
Então, assim, o último livro que ele escreveu foi justamente O Declínio de um Homem, né? Logo depois ele cometeu suicídio, né? Ele teve um amante e cometeu suicídio junto com ela. E, caras, curiosamente, o nome da amante se chamava Tomie. Tipo, décadas depois, o Junji Ito, né? Adaptar uma obra, né? Do Osamu Dazai, né? E o cara se matou justamente com uma aliás, com uma amante, né? Que se chamava Tomie. E a primeira obra, né, do Ito é Tomie, né? É curioso isso, né, caras? E, caras, falando sobre o livro, é literalmente um reflexo do autor. Eu li o livro, né? E assim, tipo, é como se o próprio autor, né, tivesse incorporado ele mesmo, próprio, né, dentro do personagem da história, né. O livro, ele já é em primeira pessoa, né, ele já causa aquela imersão maior por ser em primeira pessoa, né, e ele é dividido em cartas, né, como se o próprio autor ali, ele tivesse, sei lá, né, tipo, falando por ele mesmo, né, de forma subliminar, né, dentro de uma história de ficção. Tipo, até porque muita coisa ali que ele escreveu, né, no livro dele era autobiográfico, né, foram coisas que aconteceram na vida dele, porém tem coisas ali que é da ficção. E assim, né, caras, acaba que a gente fica confuso, né, quando você lê o livro, você fica confuso porque as histórias do autor, né, e do personagem do livro, né, elas se entrelaçam assim de tal forma que tem horas que você confunde, parece que tipo é o próprio Osamu na história, tá ligado? Até o nome do personagem mal é mencionado assim na história, sabe? Confesso pra vocês que assim, eu comecei a ler e eu não conseguia parar. Parecia que eu tava descendo junto com o personagem, tipo aquela coisa de você querer saber o que acontece ali com o personagem e tal. Mesmo assim, você sabendo, né, tipo, esse paralelo entre o autor e o personagem da história, você começa, tipo, fazer, que nem eu disse, né, aquela confusão, você não sabe ali se aquilo ali é realmente... Você fica tentando, sabe, descobrir que parte ali da vida que o autor colocou no livro, tá ligado? Só avisando aí, caras, novamente que o mangá tem bastante cenas de nudez, né? Além dos temas abordados que eu já falei, temas pesados. Então eu tô só mostrando aqui pelo menos, né, o essencial, né, pelo menos o básico. Aqui é aquele plano, né, que a gente tem na sobrecapa, que é exatamente no meio do mangá. Mais uma página aí sensacional. Tive que pular alguns capítulos aí, porque justamente no início já tinha cenas de nudez explícita. Caras, olha que sequência de quadros sensacional essa daqui, ó. Olha só isso, ó. E aqui, caras, é a gente literalmente começando a afundar, né, na cabeça do personagem aí, né, dentro do inferno, do próprio inferno do personagem aí. Eu tava passando aqui, velho, muito foda, cara, muito foda. Uma sequência de arte, cara, um capítulo inteiro, muito foda, velho. E assim, eu não vou mostrar muita coisa pra não estragar aí pra vocês, mano. Então assim, entrando aqui no 16º capítulo, a gente tem Maldição. Simplesmente incrível, mano, olha isso, caras. Dei um pulo aqui pro próximo capítulo, que é Céu e Inferno. Aqui a gente tem a arte da capa que a JBC escolheu, né, para essa edição brasileira. Mais um salto aqui para Declínio de um Homem, nosso 21º capítulo. Aqui tem um quadro, né, que faz a arte da capa do mangá principal, né, essa daqui. Caras, é incrível como no final desse mangá a arte desse negócio vai ficando num nível tão absurdo, de surreal, caras. É incrível mesmo, velho, de verdade. Eu vou repetir isso aqui milhões de vezes. Caras, eu resolvi dar um salto aqui logo pro final, mas não pro final da história, né, pro final do mangá, da edição em si. A história já acabou ali, porque assim, ó, o que eu vi, caras, realmente é surreal. O Junji Ito conseguiu, pelo menos o pouco da arte que eu folheei aqui, caras, tipo, o cara conseguiu passar toda a insanidade que a gente vê nos últimos momentos ali do personagem do livro, mano. Aí aqui a gente termina com essa arte aqui. E, caras, que edição fantástica foi essa, mano. De verdade, eu fiquei surpreso demais com isso aqui. Que incrível, um trabalho sensacional da JBC aí. Muita gente aí vai curtir isso aqui, vai comprar e vai curtir. O preço tá um pouco caro, tá, mas caras, realmente é uma edição que tá valendo muito a pena. Eu não encontrei um defeito nisso aqui, nada que eu possa assim, sei lá, mudar. Assim, que nem eu falei, né, aquela parte da sobrecapa, que nem eu disse aqui da sobrecapa, eu mudaria, que nem eu falei lá, a parada lá de colocar o nome, os kanji e tal. Mas cara, se você eliminar essa sobrecapa, aqui você tem uma edição incrível. Pra mim, só isso aqui, velho, já valeu a pena demais. Falando no livro agora, no dia de hoje, esse livro aqui tá disponível de graça pra você baixar lá na Amazon. Se você tem uma conta Prime, ele tá disponível lá no catálogo do Prime Read, né, como eu disse. E você pode ler ele lá no Kindle, né, ou baixando o app do Kindle pra celular e tal. Eu aconselho vocês a lerem, né, tipo, o livro. Não sei, vocês podem ler o livro, né, e talvez depois ler o mangá. Ou, né, fazer vice-versa e tal, não sei, ler o mangá e depois ler o livro.
Mas eu quis ler primeiro o livro, né, para depois vir aqui ler o mangá e já associar. O interessante é que eu passando aqui, né, na própria arte do Junji Ito, eu já conseguia ver as partes, né, os capítulos do mangá, do livro em si, né. Mas é isso, caras. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e puder deixar um like, me ajudaria muito. Se você não for inscrito ainda e quiser se inscrever, me ajudaria mais ainda. Qualquer dúvida e sugestão, vocês podem deixar aí nos comentários. A gente tá sempre trocando ideia. Caso vocês queiram ajudar o canal de alguma forma, aí os links para compra vão estar na descrição. Comprando por eles aí, vocês vão estar me ajudando aí a continuar com o meu trabalho. E, caras, no mais, é isso. Um forte abraço para vocês. Falou e é nóis!